Olá, paz a todos, sejam bem-vindos. Vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Será de muita ajuda para o nosso canal. Aqui nós vamos falar hoje sobre o rei Salomão, falando sobre o rei Jesus, sobre a eternidade do rei Jesus. Ele descreve a sabedoria e quando vamos olhar com um olhar mais aprofundado, vamos perceber que está falando do nosso Senhor Jesus. Começando ali no capítulo 8, versículo 12, diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Aí agora nós vamos ver que o apóstolo Paulo, já com isso em mente, ele detecta que está se falando de Jesus, porque ele diz: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. O apóstolo Paulo aqui esclarecendo de quem realmente o rei Salomão estava falando, que Jesus é a sabedoria. Ali no versículo 15 de Provérbios 8 diz: Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. E aí Daniel, capítulo 2, versículo 21, vai nos dizer: E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, a sabedoria que diz que por ela reinam os reis e os príncipes decretam a justiça, aqui Daniel corrobora com isso e vai dizer que Deus é aquele que estabelece e remove reis. Está falando aqui do próprio Senhor Jesus Cristo, que é essa sabedoria que faz essa remoção e colocação de reis. E aí agora no versículo 22 em diante vai nos dar uma descrição maravilhosa sobre a sabedoria, e se nós colocarmos a nossa mente em Jesus Cristo, nós vamos ficar ainda mais maravilhados. Veja, diz: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Aqui a sabedoria está exclamando: o Senhor me possuiu, o Senhor esteve comigo no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras, antes de fazer os céus e a terra. O Senhor estava com a sabedoria, o Senhor estava com Jesus. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Veja que declaração maravilhosa. Está falando que Jesus foi ungido desde antes do princípio da terra. Jesus já foi preparado, separado para a obra que ele iria fazer de construção de toda a obra da terra. E diz: quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Aqui gerada não quer dizer que Jesus nasceu no tempo. Quer dizer que Jesus saiu de Deus, Jesus estava com Deus, como ele diz que de Deus eu vim e voltei para Deus. Porque Jesus não foi gerado, não foi formado, né? Jesus sempre existiu, tal como Deus. Então diz: antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada, né? Estava ali com ele. Antes ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Veja que tempo é esse, o tempo da eternidade, tempo que a gente não pode medir com a nossa mente finita, né? E aí ele continua no 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Olha que maravilha! Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. Olha que maravilha! Aqui ele está dizendo: eu estava lá junto, quando essa construção toda estava sendo feita, quando tudo estava sendo planejado, arquitetado, eu estava lá junto. E ele diz:
Eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Jesus, Deus, o Espírito Santo, ali construindo tudo, planejando para o nosso bem-estar, porque nós seríamos colocados como os regentes disso tudo que Deus criou. E aí o 31 vai dizer: regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora os filhos dos homens, Adão e Eva, já foram criados. E ali Jesus está dizendo que ele, como a sabedoria, está se alegrando com os filhos dos homens. E aqui nós vamos ver que João, capítulo 1, versículo 1, vai falar de Jesus como aquele que sempre foi, de uma eternidade passada até a eternidade futura, de eternidade a eternidade. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora veja essa declaração como combina com o que acabamos de ler em Provérbios. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja que declaração encaixando, né, uma com a outra. Aqui João declara de quem realmente o rei Salomão estava falando. Porque nada do que foi construído, nada do que foi feito sem Jesus, a sabedoria, o arquiteto do universo, foi feito, né? Estava Jesus presente, fazendo tudo e se alegrando com Deus. Imagina esta cena, eles empolgados, né? Construindo tudo porque nós estaríamos chegando. É como um pai, um casal, uma mãe, estão ali grávidos, né? Esperando o seu filho, e aí estão preparando a casa, preparando o quartinho, o enxoval, tudo certinho, preparando para a chegada do bebê, a chegada do seu filho. É isso que Deus fez, preparou toda esta casa para a nossa chegada. Apocalipse 3,14 vai dizer: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aquele que estava no princípio, criando todas as coisas. Não é que ele foi criado, né? Não é isso que quer dizer que ele estava ali junto na criação de Deus. Aí o Provérbios 8,35 vai dizer: porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. E aí 1 João 5,12 vai nos dizer: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, está na morte, está morto, como está ali em Provérbios. Então podemos entender agora com mais clareza de que realmente o rei Salomão estava dando uma descrição fiel do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a sabedoria descrita ali em Provérbios. Para encerrar, temos dois últimos textos. Provérbios 3,18 vai nos dizer: a sabedoria é árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Aí Apocalipse 22:2 vai nos dizer: e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Entendemos que essa árvore da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos dá saúde, nos dá vida. E ali em Provérbios vai dizer que a sabedoria é a árvore que oferece vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que isso possa ter sido de grande conhecimento para você e que você possa adorar o Senhor Jesus como o que estava na eternidade passada, que está hoje e estará para todo sempre e sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.